Paz e graça a todos. Estou indo para uma ministração da Palavra de Deus uma vez mais e meditando aqui em algumas coisas, o Espírito Santo me fez parar o carro e para juntos nós meditarmos sobre olhar sempre por detrás dos bastidores de qualquer história pessoal. Talvez você diga, mas aonde você quer chegar com isso? Olhar por detrás dos bastidores. É bem verdade que nós, seres humanos, temos o costume, por natureza pecaminosa, de nunca analisarmos a história que nos é chegada até os nossos ouvidos. E nós temos por hábito de aceitar o que os nossos ouvidos ouvem e jamais questionar ou olhar por detrás dos bastidores se aquela história é real, se aquela pessoa fez tudo aquilo que lhe foi passado. Trago à sua memória a história do próprio Jesus Cristo, que foi entregue para ser morto, para ser crucificado, para sofrer crucialmente todas as dores possíveis que um ser humano possa passar por uma tortura diante dos seus algozes, diante dos soldados. É bem verdade que a maioria das pessoas que gritavam "Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás" não sabiam nem que era Jesus e nem quem era Barrabás. Outros sabiam quem era Jesus e também sabiam quem era Barrabás. Mas os príncipes das sinagogas, eles fizeram uma pequena doação, algumas moedas, alguns denários, para as pessoas gritarem "Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás". Talvez algumas daquelas pessoas que gritavam "Crucifiquem Jesus" eram as mesmas que foram agraciadas pela multiplicação do pão e do peixe, quando Cristo disse aos discípulos: "Não vamos despedi-los de barriga vazia". E houve ali o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem sabe um familiar, um amigo ou o próprio que foi curado, que foi abençoado, que foi agraciado pela benevolência salvífica, curadora e saradora de Jesus Cristo. Leprosos, paralíticos, pessoas que sofriam por diversas crises pessoais, emocionais e transtornos que atormentavam a sua vida, gritavam "Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás". É muito fácil nós escutarmos qualquer história e aceitá-la sem ao menos olhar por detrás dos bastidores. Sempre que alguém lhe procurar para falar mal de alguém ou contar alguma história, aprenda a olhar por detrás dos bastidores se aquela história é real ou a trajetória daquela pessoa que está sendo acusada pela própria que lhe procurou para passar então a história negativa daquela pessoa. É bem verdade que todos nós somos falhos, pecadores e todos nós seres humanos vamos ter um tratado diante de Deus sobre as nossas ações, sejam elas boas, sejam elas más. No dia do juízo final, Cristo chegará diante de nós e vai então nos julgar. Não cabe a nós julgar as pessoas, muito menos sem a conhecê-las, sem olhar por detrás dos bastidores. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço do vosso amigo em Cristo, pastor Daniel Costa, o vosso servo. Deus abençoe.